Beleza, galera? Resolvi fazer um vídeo para mostrar como foi feita a minha primeira cerveja artesanal, uma América Blonde Ale. Primeiro foi criada essa base, que servirá como fogão cervejeiro. Na parte da frente da panela foi colocado um registro para entrada e saída do líquido. Dentro da panela, uma resistência. Na parte de trás da panela ficam os conectores de engate rápido da resistência e um poço térmico onde é colocado o sensor de temperatura. Esse poço térmico fica bem ao centro para captar a temperatura do líquido. Foi criado um controlador de temperatura, onde o primeiro botão liga a bomba de circulação e o segundo a resistência. Foi criado um fundo falso, que é colocado sobre a resistência para proteger o bag, que será colocado dentro da panela. Uma espécie de um coador gigante, conhecido como o sistema BIAB. Ele que vai abrigar os maltes e a água aí dentro. Aqui a água desce para a bomba e sobe novamente sobre a panela, onde fará a circulação sobre a cama de grãos. Bom, para iniciarmos a nossa fabricação da cerveja, elevamos a água a 58 graus e despejamos o malte. Pois, para quem não sabe, a cerveja ela é composta somente por água, maltes, os lúpulos e a levedura. O ideal é permanecer 15 minutos, que servirá como parada proteica. Em seguida, devemos elevar a temperatura a 66 graus, onde deverá permanecer por 1 hora e 30 minutos, para a extração do açúcar do amido. Feito isso, elevamos a temperatura até uma temperatura de fervura, para a adição dos lúpulos. Ao iniciar a fervura, colocamos o primeiro lúpulo, o lúpulo de amargor. A fervura deverá ser mantida em 1 hora. Faltando 10, 15 minutos para terminar a fervura, colocamos o segundo lúpulo, o lúpulo de sabor. Após a fervura, devemos realizar o irpo, que é uma espécie de redemoinho feito com a própria colher cervejeira, com a intenção de descer todos os sedimentos do lúpulo para o fundo da panela. Esse resíduo é chamado de trube, ficará no fundo da panela no momento da trasfega. Nesse caso já estará a uns 80 graus, no momento em que será feita a trasfega para o fermentador, onde através de um trocador de contrafluxo cairá no fermentador a 20 graus. O trocador de contrafluxo passa a água por um lado e a cerveja pelo outro, onde fará uma troca rápida de calor. Após transferir todo o líquido para o balde fermentador, coloca-se a levedura. A levedura são responsáveis por consumir o açúcar e transformar esse açúcar em álcool, o que chamamos do processo de fermentação. Para garantir que não haja entrada de oxigênio no fermentador e somente saia a pressão de CO2 gerada pela fermentação, utilizamos as válvulas Arlock. São essas válvulas que ficam borbulhando com a pressão de CO2. Para as leveduras Ale, deve ser mantido o fermentador a 18 graus por 7 dias de fermentação. Ao terminar a fermentação, devemos baixar a temperatura a 1 grau e aguardar mais 6 a 7 dias para o processo de maturação. Ao terminar a maturação, podemos iniciar a limpeza das garrafas.
para dar início ao envase da cerveja. Para facilitar a limpeza das garrafas, utilizamos uma furadeira, uma escova de limpar garrafa e detergente neutro. Para retirar o detergente, utilizamos uma lavadora de alta pressão. Antes do envase da cerveja, devemos sanitizar a garrafa com álcool 70. Para isso, utilizamos esse dispositivo, que joga o álcool 70 no fundo da garrafa, proporcionando uma sanitização completa da mesma. Para que ocorra a carbonatação na garrafa, ou seja, a geração de CO2 e a espuma da cerveja, é necessário que seja feito o prime. O prime é uma mistura de água com açúcar que deve ser fervido e colocado em cada garrafa uma quantidade correta. Para entender melhor esse processo, imagine que a sua cerveja está pronta, mas a levedura comeu todo o açúcar e transformou em álcool. Portanto, a sua cerveja, sendo colocada na garrafa, ficaria choca. Para isso é colocado a solução de prime. Essa solução reativará as leveduras que estão em suspensão ainda na cerveja, fazendo criar o gás e a espuma. O prime pode ser colocado em uma única porção direto no fermentador ou em pequenas porções direto na garrafa, através de seringas. Neste caso, aqui foi colocado 6 ml de prime para cada garrafa. Essa dosagem deve ser bem calculada para não haver explosão de garrafa com excesso de gás ou não ficar pouco gás e a sua cerveja ficar choca. O tubo de envase possui uma válvula na ponta. Ao tocar o fundo da garrafa na válvula, é liberado a cerveja para dentro da garrafa. Ao chegar o líquido até o gargalo, é só descer, automaticamente fecha a válvula e forma o headspace, pois o tubo ocupa um espaço dentro da garrafa. Feito isso, é só colocar a tampa e fechar a garrafa. Pronto, agora a cerveja está pronta para fazer a carbonatação e deverá ser armazenada a temperatura ambiente entre 10 a 15 dias para ser consumida. É só colocar gelar e degustar com os amigos. Aí galera, boa noite. Aqui com o nosso amigo Nando aí, ó, prestigiando. Cervejinha de primeira. É boa, hein? Isso aí. Saúde nossa dos amigos. Podemos muitos momentos desses passar junto.